A sua estrela vai brilhar a cada passo que você der. A sua estrela vai brilhar e iluminará. Ai, a palavra de Deus é poderosa e hoje Ele quer falar ao seu coração como sempre. Pega a chave, pega a bênção, a estrela sua, você é a estrela. Para Deus, cada um de nós representa uma estrela nessa terra, neste universo imenso. E a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 60, olha o que Deus fala aos nossos corações. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Você é filha, filho de Deus, o povo do Senhor, e Ele diz que a luz dele brilha sobre ti, resplandece sobre ti a luz do Senhor. O quão forte é isso! Olha, nós, povos do Senhor, recebemos a ordem de fazer resplandecer a luz que o Senhor fez brilhar sobre cada um de nós e principalmente sobre ti. E ele fala que você devia testemunhar de Deus a todas as nações, porque a ordem inicial não é parar de ir, mas primeiro para refletir a luz da glória de Deus. Você precisa refletir que em você a estrela de Deus mais brilhante que você é iluminada e resplandece todos os dias. Precisamos refletir sobre isso. E olha, o Senhor é a luz perpétua do seu povo. Comparar até no capítulo 21 sobre o Santo de Israel. Por exemplo, aqui no 21 diz: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O Senhor falando. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Agarre a chave. Agarre a chave do Senhor para a tua vida. A porção dele, do menor, virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, assim diz Deus para o seu coração, ao seu tempo farei isso prontamente. Mas saiba que você resplandece a luz de Deus. Deus resplandece sobre ti a luz dele.
E olha, na palavra dele, em Mateus capítulo 5 e versículo 14, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Olha, você é a luz do mundo também. Jesus é a luz do mundo. Você faz parte. Você faz parte de Deus, faz parte de Jesus Cristo, faz parte do Espírito Santo. Se fazemos parte dele, somos semelhanças, somos imagens, somos filhos, irmãos, estamos conectados, estamos tendo essa conexão. Também somos luz, você é luz de Deus aqui nessa terra. Precisamos resplandecer a luz. Você precisa refletir na luz, que é essa estrela, que é você, que ilumina todos os dias. E na palavra dele diz que a luz simboliza pureza, simboliza a revelação divina em cada um de nós. Se o papel de nós for o de apenas retardar a deteriorização, ou seja, a missão que temos, será um tanto desanimadora, porque se realmente não usarmos essa luz que existe em cada um de nós para resplandecer sobre o mundo, para falar do testemunho que Deus fez em nossas vidas, para de fato usarmos a luz que é o farol, que é a bússola, que é o tempo, que é a palavra de Deus ao nosso favor. Como poderemos assim ser a luz do mundo? Precisamos brilhar de acordo com uma estrela que somos diante de Deus. Consegue compreender? É tão lindo. Olha, diz que devemos também ser os próprios faróis e não somente usar o farol que é a palavra de Deus, mas devemos ser faróis. E faróis que iluminem os que responderem afirmamente ao chamado de Jesus. Se você está aqui comigo, é porque você aceitou esse chamado de Jesus. Você já crê em Jesus. Você já aceitou, já assinou embaixo a presença dele em sua vida. Se você está aqui agora, é porque você é de Jesus. Você tem um amor por ele. E olha, eu te digo mais, ele ama a todos e totalmente igual, incondicional. E olha, o amor de Deus a cada coração é constante, é fiel, é leal. Pode todo mundo virar as costas, mas Jesus, mas Deus não vira não. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo está em seu coração. Ele brilha ardentemente, ele geme por você. Ele geme pela sua presença. Diz na palavra de Deus que o Espírito Santo tem o som de gemidos quando nos afastamos dele, quando não abrimos o nosso coração para recebê-lo. De fato, ele sente a mesma dor que você sente, a tristeza que você sente, o sofrimento que você sente. O Espírito Santo sente tudo que é passado de você a ele. A sua alma, ele consegue ver os gemidos e ele também geme conforme o seu coração aí quebrantado está aí sofrendo. E olha, eu digo mais, ser estrela de Deus, ser luz no mundo é bom, é um propósito fiel e verdadeiro e contrito. E eu acredito que essa palavra tem muito poder. Então, sejamos faróis. O faróis é o quê? A palavra de Deus. Tem até um vídeo aqui que fala sobre isso, que a palavra de Deus
é o nosso farol. E a bússola de Deus é o quê? É o tempo de Deus é a nossa bússola. Por isso que o tempo corre infinitamente mais. E por isso que sempre estamos batendo na mesma tecla. Viver o hoje, viver o agora, fazer o presente, aproveitar o tempo. Porque esse tempo ele não volta, mas também não temos acesso ao futuro, temos no aqui e no agora. Por isso que temos que aproveitar e aprender a refletir de exatamente que em cada um de nós existe uma estrela muito brilhante, ardente, iluminada, pronta para levar o testemunho de Deus na nossa vida para o mundo, porque temos que ser como faróis ao mundo inteiro, começando de nossa casa para fora. Por isso que estamos aqui, né? Mas olha, não acaba por aqui não. Fica aqui, terá muitas bênçãos de estrelinhas aqui voando hoje, tá? E a outra estrela que Deus nos mostra aqui na palavra é em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz: então conduziu até fora e disse: olha os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua prosperidade. Olha o poder que Deus te ofereceu. Olha a grandeza que Deus tem preparou para você. A sua estrela vai brilhar cada vez maior. A palavra dele diz: então conduziu para fora e disse: olha para os céus, conte as estrelas, se é que tu podes, porque do tanto de estrelas que está nos céus, assim será a tua prosperidade. Tua prosperidade. Quantos de nós já olhamos para o céu e vimos milhares de estrelas, bilhões de estrelas, triplicando estrelas que não podemos contar? Na palavra de Deus diz que não há homem no mundo, nem a NASA, nem ninguém conseguirá contar quantidades de estrelas que tem no céu. E nem assim os próprios planetas, porque mesmo que eles digam que existe um tanto X, sempre aparece um planeta novo, porque realmente só quem consegue decifrar tudo e todas as coisas, esse é só Deus. E ele diz para você hoje que a sua prosperidade será do tamanho das estrelas, das quantidades das estrelas. Então, prepara aí para receber. Não está perdido, não é impossível, nada para Deus é incapaz, porque Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias na sua vida. E olha, as boas águas virão, as coisas mudarão. Ah, você irá brilhar como a estrela imensa que você já é. Se agarre à palavra, seja o farol de Deus, sabe? E tudo vai mudar para você. Na palavra de Deus, aqui em Daniel é muito forte, né? Daniel capítulo 12, olha só a chave, capítulo 12, e no versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quantos hoje têm acesso à palavra, têm acesso
Ao ouvir de Jesus, ao ouvir de Deus, ao ouvir do Espírito Santo, quantos têm acesso ao próprio Espírito Santo? Quantos falam da espiritualidade? Milhões de pessoas descobriram que não só a cura emocional, como a cura física, mas tem o fator da cura espiritual, porque descobriram que a prosperidade vem do espiritual, vem do Espírito Santo. Porque muitas pessoas estão se agarrando a coisas extraordinárias, porque estão se agarrando a Deus, mas sabe também que muitos já descobriram que não é somente ler a palavra e comê-la para si próprio, mas tem que levar a palavra ao mundo inteiro, ser como faróis. Por isso que muitos são prósperos, e você que ainda sabe, conhece e crê, precisa se agarrar a isso. Às vezes procuramos respostas longe, mas a resposta está aí com você agora. Dentro do seu coração, a luz de Deus está aí brilhando em você. Você brilha pelo mundo, por isso que o canal é Brilhando com Deus. Porque de fato Deus olhou para nós e disse: vocês são como estrelas para mim, neste universo. Eu coloquei vocês na terra para brilhar, para prosperar, para serem extraordinários, para terem uma vida abundante, para receberem de fato toda a preciosidade, todo o tesouro que existe na terra para vocês. Vocês são meus filhos, minhas filhas, e eu quero só o que é melhor para vocês. Mas tá aí de fato, você tem que se agarrar à sua espiritualidade, você tem que se agarrar ao farol que é a palavra de Deus, mas também ser como farol. Não adianta você só ouvir ou você só se alimentar, você tem que passar de testemunho do que Deus fez na sua vida. E você tem que brilhar, tem que usar essa estrela que há em você para brilhar. Não é uma coisa fantasiosa quando eu falo que brilhar com Deus existe. Sim, de fato, a realidade aí dentro, sabe? E na palavra de Deus aqui em Daniel, fala sobre a vida eterna. É mencionada aqui pela primeira vez na Bíblia e única no Antigo Testamento, claro. Embora haja outras referências também no Antigo Testamento a conceito da ressurreição de Deus, porque fala em outras passagens bíblicas, aqui em Daniel foi praticamente a primeira vez que na Bíblia foi citado. E olha, a menção, a vergonha e o horror eterno é de fato que indica que nem todos irão passar a eternidade na presença de Deus. Porque devemos estar firmados na palavra, não ter vergonha de falar dela, não ter vergonha de sentir de fato essa estrela brilhando em você, sabe? Todos nós temos, mas nem todos querem usar ao seu favor. Nem todos querem estar alinhados à espiritualidade com Deus. Nem todos querem ter intimidade ou conexão. Tem pessoas que não conseguem ouvir da palavra de Deus. Só em falar da palavra já pulam para outro vídeo, ou já pulam para outro local, ou se afastam de pessoas que amam falar da palavra. Existem muitas pessoas assim. Claro, não é o seu caso, tá? Mas existem sim pessoas de fato que não conseguem ouvir. E é isso que a palavra fala, que mesmo ouvindo, a gente tem que usar de testemunho, ser como faróis. Por isso que diz que nem muitos serão ali, passarão a eternidade na presença de Deus. E eu posso te dizer que a coroa está separada para cada um de nós, que o selo de Deus também. Então devemos aproveitar o tempo que temos, que é essa bússola, o farol que é a palavra, sermos de fato essas estrelas brilhantes nessa terra, para que possamos estar iluminados aos olhos de Deus. E olha, o selo é uma antevisão daquele que será capaz de retirar o selo da visão de Daniel.
Jesus Cristo, ele trará o esclarecimento definitivo dessa visão. Poxa, Daniel teve uma visão muito poderosa, muito poderosa. E quem será capaz de tirar um selo? Quem será capaz? Tem um hino da Cassiane que fala sobre isso. Quem será capaz de tirar o selo do grande livro? Mais ou menos assim. Mas eu te digo, a sua estrela vai brilhar. Cada passo que você der, a sua estrela vai brilhar e iluminará. A sua estrela vai brilhar a cada passo que tu der. A sua estrela vai brilhar e iluminará. É muito forte a palavra de Deus. Gente, eu amo, desde pequena, eu amo ler a palavra, eu me conecto muito. Mesmo quando muitos diziam, nossa, Deus não é contigo. E eu dizia, Deus é comigo sim, Ele está em todos os momentos. Porque afinal de contas, se não fosse Deus, como estaríamos aqui? Quantos livramentos, quantas promessas que a gente recebe sem nem a gente perceber. Porque de fato a gente está tão ligado no mundo, nas coisas cotidianas, que Deus faz bênçãos, prospera, dá vitória, nos dá alimento, nos abraça dia após dia, principalmente quando estamos aflitos, chorando, e quando estamos felizes, Ele sorri junto com a gente, mas não observamos isso à nossa volta. E na palavra de Deus diz, lá em Filipenses capítulo 2 e versículo 12 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolveu a vossa salvação com temor e tremor, que é o quê? O temor é o respeito a Deus, e tremor não é medo não, é satisfação com Deus, é saber que de fato Ele existe, Ele é real e Ele cumpre as suas promessas. Você tem respeito a Ele, você tem um vínculo, uma conexão com Ele. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Olha que lindo! Segundo a sua boa vontade. Deus é justo, Deus é bondade, Deus tem dons infinitos para o vosso coração. E diz a palavra, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Tudo é Ele que projeta, planeja e faz. Tudo. E mesmo quando vem processos que são sofrimento, que são difíceis de lidar, às vezes é preciso passarmos para evoluirmos, para chegarmos a um ponto inicial, estarmos lapidados para receber de fato a vitória. Muitos de nós precisamos passar por isso. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Na palavra de Deus fala até que nós murmuramos, porque de fato, quantos de nós murmuramos diariamente? Às vezes temos do bom e do melhor, mas vivemos murmurando, sempre queremos mais. Quanto mais recebemos de Deus, mais queremos. Quanto mais recebemos, mais queremos. Somos aqueles filhos insatisfeitos com o que temos. Sempre queremos mais. E olha, você já é capaz, você já é uma estrela de Deus nesse mundo. Você tem que mais brilhar, explodir essa estrela dentro de você e usar ela. Você é o farol de Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra de Deus não fala só nesses termos, nesses textos, sobre estrelas, sobre faróis, sobre luzeiros do mundo, que ilumina. A maioria dos versículos fala sobre isso, que devemos usar a luz que é em nós e sermos como luzeiros no mundo. No mundo. E olha,
preservando a palavra da vida, preservando a palavra de Deus, preservando os ensinamentos que Ele deixou para conosco, acreditando de fato que é real, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui o Senhor fala sobre o quê? Sobre Ele ter vindo a este mundo, e não só quando Ele veio, porque antes disso, desde o início, a palavra de Deus vem se cumprindo, cada vez mais os homens se distanciando e Deus buscando para perto, e Deus trazendo para perto, e Deus resgatando pessoas, e Deus curando, e Deus livrando, e Deus libertando, Deus mostrando milagre, Deus mandando os seus anjos fazendo, dando visão, aí dava sonhos de revelação, dava interpretação, mostrava seus dons, mandava maná do céu, e daí Deus pegava, tirava ali da cova do leão, e Deus libertava José e fez de governador, sabe? Até chegar em Jesus, quantos milagres, provisões, testemunhos houve. Tá tudo aqui na palavra de Deus, por isso que na palavra fala muito da gente preservar, é só ler, tá tudo aqui, tudo é falando para conosco. A palavra que falava para Moisés é para você, de José é para você, de Jó é para você, Ruth é para você, Esté é para você, Neemias é para você, Malaquias é para você, Salomão é para você, tá tudo aqui, sabedoria, virtudes, conceitos, regras, princípios, tudo aqui, mandamentos, orações, meditações. E quantas pessoas já leram a Bíblia inteira porque descobriram de fato que a promessa está aqui, a herança está aqui, o segredo, a chave está na palavra de Deus, que fala que é a palavra da vida, e se nos alimentarmos dela, descobriremos a verdade, andaremos na verdade, pisaremos na verdade, estaremos completamente beijando a verdade de Deus. Estaremos deitadinhos do ladinho de Deus. E olha, e depois que Jesus também veio, tanto de tempo que ele passou ensinando, mostrando como eram as atitudes. Às vezes vinha inimigos, vinha pessoas querendo destruir a afeição, destruir o amor dele, destruir o abraço dele, e como ele agia com serenidade, passividade, bondade, solidariedade, perdão, cura, milagre, libertação, amor, transbordava amor às multidões, a todos aqueles. Ele não tinha simplesmente um melhor, um menor, um maior, não, todos para ele era igual. Pobre, rico, mas tinha uma das pessoas que ele sempre tentava se achegar ainda mais, que era os de coração quebrantado, aqueles corações aflitos, porque ele sabia que ali precisava ainda mais do abraço dele. Devemos nos achegar ao Senhor, e aqui na palavra dele fala que devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolva dia após dia a sua salvação. E como é isso? Não é só incluir trabalho, sabe? Não é só você trabalhar diariamente, trabalhar para ter algo. Percebe-se que não é só trabalhar para ter algo. Hoje vivemos trabalhando continuamente para ter, para obter, pensando no eu, pensando só em si próprio. Com medo de faltar o pão, com medo de faltar para pagar as dívidas, com medo de faltar dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que não precisamos nos preocupar só em trabalhar para ter algo. Sejamos prósperos a partir do momento que colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, colocarmos a meditação na palavra da nossa vida, colocarmos aí o tempo com Deus na nossa vida. E muitas pessoas já descobriram isso e vivem próspero, vivem na prosperidade, porque de fato buscar a Deus em primeiro lugar antes de iniciar o seu dia é a única chave e bênção para a prosperidade. Você será próspero, não precisa se preocupar. Ajoelhe-se e ora. Mas quantas pessoas já pegam o celular, já vai para as redes sociais,
ou então já vai trabalhar em casa, já fica naquele aflição de não conseguir terminar os serviços gerais. E quantos já correm para o trabalho, quantos já correm para, sabe, fazer coisas, sempre querendo algo, mas essa vida, ela passa. Uma hora essa vida passa. E quando ela passa, o que vamos deixar de legado na espiritualidade para com Deus? Fizemos tanto em terra com um trabalho braçal, mas não fizemos com um trabalho espiritual. E é esse trabalho espiritual que devemos fazer. De fato, nós devemos manifestar nossa fé dia após dia, na vida diária. Fala na palavra de Deus que as nossas atitudes, o nosso conhecimento deve ser transbordado diariamente, pois Deus é o que opera, guiando-nos e lhe dando forças para continuar. Então Deus, ele ainda mais te dá força, mas ele também opera na tua vida. Mas diz que nós devemos, na vida diariamente, colocar em nossas atitudes, no conhecimento que temos na palavra e manifestar isso na vida. Então toma aí a chave, a sua estrela já está brilhando com Deus. A sua estrela brilha, você é iluminado, você é grandiosa, grandioso. Você brilha demais, acredite. Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo estão felizes por demais com a sua luz. Então seja farol, use isso ao seu favor, não tenha vergonha, não tenha medo. Abra sua boca e testemunhe do amor de Deus sobre ti. Saiba, temos que correr para a salvação. Ela existe e ela virá com toda certeza. Então, agarre-se à tua luz. Você é a estrela de Deus. Você já está brilhando. Basta apenas você se iluminar como uma estrela e muito mais que brilhante nessa terra. Ative as notificações, fique aqui comigo. Eu sou Iane e se você ficou até o final, obrigada. Até a próxima. Curta, se inscreva e compartilhe para que mais corações e estrelas sejam a alcançada estrela de Deus. Um beijo para você e até a próxima!